Saudações, amigos empresários que operam no setor da odontologia como atividade econômica. Aqui é Marcelo Lima, seu advogado, trazendo importantes informações para a classe tão nobre que é a dos dentistas. Pessoas capazes de devolverem um sorriso e aliviarem as dores do ser humano merecem ser homenageados a cada momento. Aliás, qualquer profissional da área de saúde deve ser o primeiro a cada segundo na vida de qualquer um, pois possuem a sagrada missão que é a de manutenir a saúde do seu próximo e trazer alegria a todos através de um sério trabalho. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Agora nessa tarde que eu estou em casa, né? Vocês estão vendo aqui o vídeo, eu não estou no meu escritório, mas vamos lá. O tema que tenho a trazer agora é o da PJização, gente. Empresários e prestadores de serviços do setor odontológico, evitem a todo custo a PJização, isso é ilegal. Um grande problema enfrentado por muitos empresários do setor, no Brasil se chama PJização. Não é um caso isolado somente em clínicas ou consultórios odontológicos, ou seja, a referida expressão tem sido utilizada no âmbito jurídico em geral para se referir à contratação de serviços pessoais exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual, via remuneração, realizado por pessoa jurídica constituída de maneira fraudulenta, especificamente para este fim, também denominado de CNPJs, pois as pessoas que são chamadas para trabalharem dessa maneira são PJizadas e são chamadas diretamente de CNPJs e não de empregados. Mas fiquem de olho, isso é ilegal. Essa estratégia, senhores, conforme foi dito antes, trata de uma tentativa de muitos empresários usarem para tentarem disfarçar eventuais relações de emprego, que evidentemente seriam existentes se essa fraude não fosse detectada. Neste sentido, financiando a ilegalidade e burlando direitos trabalhistas de colaboradores. A PJização, senhores, no ambiente laboral, aparece como uma opção aos empresários que procuram a redução dos custos e encargos trabalhistas. O efeito que esse tipo de manobra tem é meramente psicológico. Portanto, se o prestador de serviços PJizado notar que está havendo esse tipo de manobra, ele perfeitamente poderá ter com sucesso a sua chance de ajuizar uma demanda trabalhista contra a clínica e será, digamos assim, vultosamente beneficiado ou indenizado, vez que os salários da classe, diante da média nacional, em que o salário mínimo gravita em valores em torno de R$ 750, é uma média salarial alta. Assim, se busca mascarar contratações lícitas para a prestação de serviços subordinados, no que violam frontalmente o princípio da primazia da realidade, deturpando a aplicabilidade dos direitos sociais, garantindo aos empregados pela Constituição Federal, bem como pela consolidação da Lei do Trabalho ou CLT. Nos dias atuais, a manobra não é bem vista e, a exemplo disso, se tem que a Justiça do Trabalho possui inúmeros pedidos de reconhecimentos do vínculo laboral entre um dos sócios de uma pessoa jurídica, PJizada, e seu respectivo contratante, que, no caso, diante da Justiça do Trabalho, é entendida como empregador. Vez que muitos dos proprietários das clínicas odontológicas inserem os PJizados como sócios no contrato social da empresa, pois aparentemente tais contratações, que inicialmente mantinham a aparência de relação de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, são, na verdade, fraudes contra as relações de emprego e trabalho, severamente punidas com multas e demais encargos, os quais a empresa responde, se não monetariamente, responde também através de seu patrimônio pessoal. Existem outros casos que o proprietário da empresa arca com todos os custos do registro de uma empresa, no caso terceirizada, para que sequer apareça seu nome como parte integrante de uma sociedade constituída, bem como aparecerem na condição de empregadores. Contudo, a relação profissional entre contratantes é veladamente empregatícia e mal vista diante dos juízes do trabalho.
Os magistrados entendem de forma esmagadora que vários casos como estes, os requisitos da relação de emprego foram completamente preenchidos e, consequentemente, a prestação de serviços pela suposta pessoa jurídica, na verdade, era realizada por uma pessoa física que contém todos os requisitos da relação de emprego. O Tribunal do Superior do Trabalho, ou TST, apoiado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do pleno emprego, corroboraram com a justiça social e agiu com severidade e empenho para proteger não só os empregados, quanto toda a sociedade no tocante à pejotização. Por tal razões, se faz necessário, para combater estas modalidades de contratações fraudulentas, publicar a súmula 331, que veta, por força de lei, a estratégia utilizada por muitos empreendedores espalhados pelo Brasil afora. Entretanto, senhores, o que temos da súmula 331 do TST, que versa acerca dos contratos de prestação de serviços e que podem ser aplicadas às clínicas odontológicas? Para poder continuar a explanação, se tem que existem ao menos 6 itens a serem elencados. Então, vamos a eles. Não é? O primeiro item a ser elencado é que a contratação dos trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Ou seja, criar uma empresa de odontólogos para prestar serviços de dentistas em clínicas odontológicas forma vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. O segundo item da súmula 331 é acerca da contratação irregular pelos entes públicos. Ou seja, a contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Isto porque a empresa interposta, no caso, ela não é uma empresa pública, é uma empresa particular. Logo, não existe um vínculo entre entes públicos, sejam federais, municipais ou estaduais, e administrativa privada. O item 3 da súmula 331 entende que não forma vínculo de emprego com o tomador de contratação de serviços de vigilância e de conservação e de limpeza. Não é o caso. Vocês podem contratar seus prestadores de serviço, no caso, faxineiros, zeladores ou até mesmo porteiros, sem que haja um vínculo laboral reconhecido. Pode ser perfeitamente, nesse caso, terceirizado. E uma coisa em especial, que tem muito a ver com o serviço que estamos prestando atualmente, que é o da blindagem laboral, que é acerca de serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador de serviços, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Ou seja, a blindagem laboral a que eu me refiro, ela tem essas duas características. Se não houverem esses dois requisitos citados anteriormente, logo, não existe o vínculo laboral. Então, para isso é necessário o quê? Um conjunto de contratações, um estatuto interno devidamente regulamentado nos órgãos competentes, para que não se avente a possibilidade de haver o vínculo laboral reconhecido na Justiça do Trabalho. Existe o quarto ponto da súmula 331, que diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual, que consiste também no título executivo judicial. Ou seja, se o tomador de serviços contrata uma empresa interposta e esse tomador de serviços não é diretamente, podemos falar, não é diretamente acionado judicialmente, ele pode ser acionado judicialmente pelaquela parte que já foi acionada de maneira primeira, para responder igualitariamente sobre as verbas trabalhistas que estão sendo pleiteadas pelo obreiro, né, ou o trabalhador. Da súmula 331 existe também o item 5º. Os entes integrantes da administração pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente nas mesmas condições do caso anterior, evidenciada, no caso, a conduta do não cumprimento das obrigações
previstas na lei da responsabilidade fiscal da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais legais da prestadora de serviços com a empregadora. Nesse caso, o que é que vem a lei dizer a Lei 8.666? A Lei 8.666 é referente à lei da responsabilidade fiscal e das licitações, não é? No sentido lato. O que é que se quer dizer? Não estamos entrando na esfera do direito administrativo propriamente dito, mas o que é que se tem a dizer acerca disso? Empresas que são contratadas através da licitação para prestarem serviços odontológicos, neste caso em especial, houve um chamamento do ente público, dessa entidade particular para prestar serviços, e nesse caso, como existe uma situação legal amplamente, vamos dizer assim, amplamente solidificada, sedificada e contratualmente lícita, então neste caso em especial existe um chamamento subsidiário à lide no tocante à administração pública ou no caso fundacional. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. A súmula 331 ainda versa sobre o seu último item, qual seja o item 6. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação, bem como referentes ao período da prestação laboral. Bem, senhores, eu encerro aqui essa explicação, que eu acredito ser de bastante utilidade para todos. E para mais informações, entre em contato conosco através do inbox de seu Facebook, ou entre em contato através de nossos telefones, que estão presentes na imagem de topo de nossa página. Eu sou Parcelo Lima, advogado especializado no setor odontológico, desde já agradecendo o compartilhamento e a audiência a este vídeo e a todos os espectadores, né, porque não deixam de ser, mesmo estando conectados via internet, não é? Os nossos agradecimentos e desde já nossa estima à profissão que vocês abraçaram e pondo-me à disposição para auxiliar no que for necessário.